Pessoal, vamos hoje, concluir a parte de biossegurança, tá certo? Hoje vamos para a última aula de biossegurança, nossa sexta aula. Realmente, como eu já tinha falado para vocês, o módulo de biossegurança, é um módulo grande, foram seis aulas, mas de importantíssima relevância, tá certo? Realmente é necessário que seja um módulo grande, porque tem muito conteúdo, tá? Tem muito conteúdo, mas a gente sabe que a gente realmente precisa se aprofundar nessas questões da biossegurança para que a gente possa realmente trabalhar de uma forma absolutamente segura, para que a gente minimize os riscos de contaminação dentro do consultório. Então, gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho como é que deve ser uma sala de esterilização, tá? O ambiente de esterilização. Aqui a gente tem alguns aspectos importantes que uma sala de esterilização deve suportar no seu ambiente, tá? Então, a sala de esterilização deve ter um espaço físico suficiente para os procedimentos realizados com piso e parede revestidos de material lavável. Então, gente, é importante que o espaço físico da sala de esterilização seja o suficiente para que os profissionais possam fazer todos os procedimentos, de pré-lavagem, de lavagem, de acondicionamento, tudo de uma maneira segura e confortável, tá? E lembrando também que a sala de esterilização, ela tem que ser limpa de uma forma muito criteriosa, para que não haja contaminação nas paredes, no chão, entendeu? Então, é importante que tanto o piso como as paredes da sala de esterilização sejam revestidos de material lavável, para que as pessoas responsáveis pela limpeza da sala de esterilização consigam fazer essa limpeza de forma mais eficiente, mais rápida, entendeu? Então, é importante também na sala de esterilização que haja uma ventilação e iluminação correta, tá? Pode ser iluminação natural ou artificial, Se tiver janelas, ótimo, porque você tem a ventilação natural, mas também pode ser feito por ventilação artificial, ar-condicionado e tal, tá bom? Mas é importante porque ali na sala de esterilização também se guarda os instrumentais, materiais, então é importante que a sala de esterilização tenha uma temperatura ambiente adequada, certo? Então, tanto a ventilação quanto a iluminação, por quê? A iluminação é extremamente importante, tá? Pode ser iluminação, tanto a ventilação como a iluminação pode ser natural ou artificial, e a iluminação é extremamente importante para que o profissional, todo o processo de esterilização, desde a pré-lavagem até a esterilização, ele consiga visualizar bem o instrumental, para ver se tem resto de material orgânico, resto de matéria orgânica, resto de material odontológico ali aderido na sua superfície, na superfície do instrumental. Então, por isso é tão importante que haja uma boa iluminação. A sala não pode ser escura, tem que ter uma iluminação boa, tá? Para que a gente consiga e que a gente não consiga fazer os procedimentos com o máximo de segurança, tá bom? A pia da sala de esterilização, que é a pia onde vai haver a lavagem, deve ser com cuba funda, tá? Não pode ser, lembre-se que ali vai passar a água, tudo que vai ser feito ali vai vir contaminado, então é importante que a pia seja daquelas cubas, daquela pia funda de alumínio, tá? E o acionamento automático, tá, gente? Lembrando sempre que a gente deve o máximo de evitar de usar as mãos. Vocês vão estar com aquelas luvas grossas de borracha e a gente deve ao máximo utilizar as mãos, principalmente para abrir e fechar a torneira. Então, o acionamento deve ser automático no pé. Se puder, no pé, melhor ainda, porque você não utiliza as mãos. Você liga e desliga a torneira no botão que fica no piso, no pé, tá bom? Para evitar o uso das mãos que vão estar enluvadas. A bancada, com espaço suficiente para pré-lavagem, lavagem, secagem, embalagem, como eu falei, tem que existir uma bancada ampla para que a gente possa trabalhar com esse instrumental da melhor maneira possível e com o máximo de segurança.
Então, outros aspectos importantes que devem conter na sala de esterilização são armários ou gavetas fechadas para guardar os instrumentais que saíram da autoclave. Depois que o instrumental sai da autoclave, que você deixa ele ficar numa temperatura ambiente, a gente precisa guardar esses instrumentais, né, que estão lá embalados, em armários ou gavetas fechadas, tá bom? Então, tem que ter todos aqueles equipamentos de saúde, tá? Que é o toalheiro de papel, aquele onde a gente vai pegar o papel toalha, tá? Tem que ter aquele toalheirozinho que fica na parede. Sabão líquido, lembre-se que a gente evita de usar, não usa sabão em pedra em consultório, e em nada de área de saúde, porque o sabão em pedra ele fica ali úmido e ele acaba virando uma cultura de fungos, porque os fungos ficam ali em cima do sabão de pedra, tá? Como na umidade. Então o ideal é se usar o sabão líquido, que também muitas vezes fica contido no recipiente também na parede, ou então na própria pia, tá? No recipiente próprio, mas o mais indicado sempre sabão líquido, sabão em pedra não. A gente não utiliza sabão em pedra no consultório. As escovas para lavagem dos instrumentais, como eu já falei para vocês, escovas de nylon, tá? A gente não usa escova de aço, nenhum tipo de material com aço, para não estragar o instrumental. A autoclave, né? Normalmente essas autoclaves elas têm que vir com registro do Ministério da Saúde para saber que essa autoclave é de boa procedência, certo? Certo? A autoclave horizontal, né? Ela fica deitada numa bancada específica, longe da torneira, certo? E ela vem com registro do Ministério da Saúde, porque essas autoclaves elas têm que ter procedência para que a gente tenha garantia que o procedimento de esterilização está sendo seguro. Então, continuando sobre a sala de esterilização, lembrando que na sala de esterilização a gente deve usar todos os equipamentos de proteção individual, tá? Que é avental, máscara, luva de borracha, tá? A gente não deve usar só a máscara no momento que o paciente está sendo atendido, de maneira nenhuma, porque aquela contaminação ela fica ali no ar, então a gente tem que usar máscara o tempo inteiro, e também quando a gente estiver na esterilização. Em todo o processo da esterilização, o profissional ele tem que estar usando todo o equipamento de proteção individual, tá? Luvas de borracha, avental, máscara, tudo normalmente. O gorro também, né, que não tem aqui, mas também tem que usar. Sobre os materiais de consumo, né, que são o quê? São as resinas, os ácidos, os cimentos, todos esses materiais de consumo que a gente vai usando. Algodão, todas essas coisas. Verificar sempre a validade, integridade, embalagem, registro do Ministério da Saúde. Então vocês têm que sempre estar olhando, principalmente no caso não material de consumo, mas assim, as resinas, ácidos, cimentos, isso também, flúor, tudo isso tem data de validade. Então fiquem atentas para não estar usando o próprio anestésico, para não estar usando nenhum material de consumo fora da validade, tá? Então aqui a gente vai ver, né, um exemplo de uma salazinha de esterilização, toda arrumadinha. Tem a bancada onde vai ser colocados os instrumentais, autoclave, seladora. Aqui é o recipiente com papel toalha, tá? Aqui é outro exemplo de uma sala de esterilização, né? Que são os depósitos onde é guardados os instrumentais. Aqui tem uma câmara escura, aqui o recipiente para descarte de resíduos, autoclave, armários e gavetas, pia. Então, gente, sobre as rotinas de limpeza e desinfecção, tá? Mais um resumozinho a gente vai fazer aqui, que é importante para ficar registrado, né? Cadeiras, equipamentos e pontas devem ser limpos após cada paciente com álcool 70 e protegidos com barreira de proteção física papel filme. Bancadas e demais equipamentos devem ser limpos após o uso. Limpezas terminais pelo menos uma vez por semana, janelas, portas, lavagem de piso e paredes. Então, lógico que as cadeiras, tudo aquilo que for sendo usado durante o atendimento, tem que ser limpo com álcool, desinfetado com álcool 70 a cada paciente, né? A gente já sabe disso, a gente viu isso na aula de desinfecção.
As bancadas que a gente for usando também como apoio também deve ser limpa, viu gente? Várias vezes no dia. E é necessário que se tire um horário na semana para se fazer uma limpeza geral, certo? Lembre que esses aerosóis, eles ficam impregnados em todos os cantos. Então é necessário que tenha assim, a rotina de fazer uma limpeza geral do consultório, de tudo, todo o consultório. Pelo menos uma vez na semana, tá? Fora aquela limpeza básica que é feita diariamente. Mas é importante se tirar um horário, uma vez na semana, para fazer uma limpeza pesada, aquela faxina pesada mesmo, tá? Desinfetando tudo com álcool 70, para garantir, né, um ambiente limpo e o mais livre de contaminação possível. Então, produtos e materiais utilizados para limpeza e desinfecção dentro da validade, como eu já falei para vocês, tá? Tudo vocês têm que estar atento à validade para não estar usando nenhum tipo de material, tanto material de consumo odontológico quanto material de limpeza, de desinfecção, para vocês não estarem usando nada fora da validade, porque a gente sabe que o produto fora da validade ele perde o seu poder, né? Ele perde a sua eficácia. A sala de atendimento, sala de esterilização, banheiros devem ser limpos diariamente, como eu já falei para vocês, né? Tem que ser feita uma rotina de limpeza diária e uma vez na semana tirar para fazer aquela faxina mesmo grandona, geral, total. As EPIs, claro, né, que a gente sabe que é obrigatório, máscaras, luvas de procedimento, luvas de borracha, gorro, óculos de proteção e avental. Então vocês vão fazer esterilização, tanto quando vocês estiverem na esterilização, quanto no atendimento, vocês sempre estejam com todos os EPIs necessários, tá? Então, manutenção geral de equipamentos. Manutenção geral e de equipamentos. Deve ser realizada a manutenção preventiva de todos os equipamentos de acordo com o fabricante, ou pelo menos a cada 6 meses, tá? Então, a autoclave, ela deve ter um contrato terceirizado de manutenção preventiva. Não, gente, a gente não pode esperar o equipamento quebrar para se fazer uma manutenção preventiva, né? Já deve-se ter uma programação com os técnicos responsáveis por cada equipamento, tipo a autoclave, a cadeira odontológica, para que pelo menos a cada 6 meses, dependendo da indicação do fabricante, se faça uma manutenção. Porque se for esperar quebrar, igual um exame que você faz preventivo, pronto, os equipamentos também tem que ser feito essas manutenções preventivas. Por quê? Porque você imagina, você está lá no meio do atendimento, quebra um equipamento, aí você tem que parar tudo, esperar o técnico, chamar, às vezes isso demora dias, então é muito melhor se fazer sempre as manutenções preventivas para que esses equipamentos quebrem o mínimo possível, tá? Então, ar-condicionado, obviamente, também deve se fazer uma manutenção preventiva, compressor. Na verdade, todos os equipamentos, tá, gente? A cadeira odontológica, todos os equipamentos lá dentro do consultório, deve-se ter uma rotina de visita dos técnicos para se fazer dar uma geral, ver se está tudo bem, ver se precisa trocar alguma peça, para poder a gente evitar essas quebras, esses danos nos equipamentos, até para poder esses equipamentos durarem mais e quebrarem o mínimo possível. Vamos falar um pouquinho agora de uma parte muito importante, tá? Da biossegurança, que é os resíduos, tá? Que a gente poderia chamar de lixo odontológico. Tudo que a gente não quer mais, como tudo deve ser descartado, isso é importantíssimo. Então, com base na legislação proposta pela Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA, os riscos dos resíduos em saúde são classificados em 5 grupos. Os riscos biológicos, que é do grupo A, tá? Que são resíduos com possível presença de agentes biológicos que podem apresentar risco de infecção. Gente, quando a gente fala de resíduos, é lixo. É material que já foi usado e que a gente vai ter que descartar, tá? Esses materiais que já foram usados, que a gente vai descartar, que a gente não precisa mais, não quer mais e não serve, já foi usado, enfim, lixo mesmo. Eles são divididos em 5 grupos. O grupo A são os
resíduos que contêm riscos biológicos, tá? Então, na clínica odontológica são caracterizados por dentes extraídos, obviamente, raízes, retalhos de gengiva e tecidos, algodão, gás com resíduos corpóreos, tipo com sangue, com saliva, máscara, luva, touca, avental, sugador, lençol de borracha, materiais descartáveis que contêm o sangue, muco ou líquidos corpóreos, né? Saliva principalmente, curativos, pontos cirúrgicos, campos, resíduos laboratoriais de natureza orgânica ou patogênica. Então, gente, tudo aquilo que teve contato com a boca do paciente, de alguma forma, tá? Que não vai ser lavado e esterilizado, ele deve ir para o lixo. Lembrando que isso é gás usado, algodão, sugador, próprio material que a gente está ali, extrai um dente que foi extraído, um pedaço de gengiva que foi tirado, uma lesão que foi removida, aquilo tudo a gente considera que são os resíduos com riscos biológicos, tá bom? E pertencem ao grupo A. Aí já eu vou explicar a vocês como cada um vai ser descartado. Primeiro vocês vão conhecer cada grupo. Outro tipo de resíduo é o do grupo B, que são as substâncias químicas. São substâncias químicas, tá? São os resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública do trabalhador ou do meio ambiente. Os recipientes devem ser adequados à natureza do produto e devem apresentar símbolo de risco associado à frase de risco. Na clínica odontológica são caracterizados por sobras de anestésicos, antibióticos e medicamentos vencidos, mercúrio, resíduos de amálgama, os desinfetantes, né, álcools e aldeídos, se você for quando a gente vai jogar fora, revelador, fixador de fotografia. Então, todos os resíduos químicos, eles também têm um descarte diferente, ele tem um descarte próprio, que eu vou passar para vocês já, tá? Então, esses são do grupo B, são os resíduos químicos, provenientes de substâncias químicas. Do grupo C são os rejeitos radioativos, tá? São quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contêm o material radioativo. Seu descarte deve ser realizado por uma equipe especializada. Observação: na clínica odontológica não são produzidos rejeitos do grupo C, mas a utilização do equipamento de raio-x exige cuidados, caso venha a ser trocado ou descartado por qualquer motivo. Então, gente, na prática odontológica, normalmente a gente não tem esse tipo de resíduo radioativo. O que pode acontecer no momento de um raio-x quebrar e não for ser mais utilizado um aparelho de raio-x, porque aquele aparelho de raio-x, ele tem uma ampola que contém material radioativo dentro. Então, se o dentista não for mais usar aquele aparelho de raio-x, aquilo não pode ser descartado num lixo comum. Tem que chamar uma equipe especializada, porque existe um tipo de... Essa equipe, eles sabem como descartar essa ampola com material radioativo. Eles têm esse preparo. Então, tipo, esse aparelho de raio-x não presta mais, vai jogar fora. Bota lá na calçada para o lixo levar. Não pode. Tem que ser chamada uma equipe especializada em descarte de material radioativo, tá? Para eles fazerem esse tipo de trabalho. Mas no dia a dia odontológico, a gente não tem contato com esse tipo de descarte, tá? De rejeitos. Só no momento que a gente for deixar de usar algum aparelho de raio-x. Aí se for trocar, não está mais prestando, aí tem que chamar a equipe para poder vir pegar o aparelho de raio-x para eles é que sabem manipular e fazer o descarte correto. Então, o grupo D são os rejeitos comuns, tá, gente? São resíduos que não apresentam riscos biológicos, químicos nem radiológicos à saúde e ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Neste grupo estão incluídos os resíduos orgânicos e os recicláveis. Gente, aí é lixo comum, é resto de comida, é material descartável, tipo copo, tá? Aí a gente aqui do grupo D são os rejeitos comuns, é lixo doméstico mesmo, é o lixo que a gente produz normalmente, papel, toalha, que não entrou em contato com saliva nem sangue, só com limpeza de mão,
copos descartáveis, resto de comida, o que for assim, isso é considerado rejeitos comuns, é descartado na coleta, é descartado no lixo à parte e é colhido pela coleta comum mesmo da cidade, tá? E no grupo E, certo? A gente vai ter o descarte dos materiais pérfuro-cortantes, tá? São acessórios, equipamentos e dispositivos afiados, cortantes, pontiagudos, principalmente capazes de produzir acidentes quando manuseados de forma inadequada. Os recipientes para descarte deste grupo devem apresentar parede e tampas rígidas, com o símbolo de substância infectante impressa em preto sobre fundo branco associada à frase de risco, tá? Na clínica odontológica estão caracterizados por agulhas, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, exploradores, lâminas de bisturi. Gente, tudo que a gente for descartar, que a gente não for mais usar, tipo uma agulha que a gente usou, uma lâmina de bisturi, um material, um instrumental que quebrou, tudo isso tem que ser feito num descarte, né, desses materiais pérfuro-cortantes no recipiente adequado, tá? Que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Pronto. Aqui a gente vai ver um resumozinho, tá? Do que foi falado lá atrás, mas eu queria ver que vocês vissem mais a embalagem, tá? Essa embalagem branca é onde a gente faz o descarte dos resíduos do grupo A, que são os resíduos com risco biológico, certo? Esse aqui azul são os resíduos de substâncias químicas. Esse tonelzinho branco com esse símbolo aqui, certo? Esse tonelzinho branco com esse símbolo é o descarte de materiais radioativos, que no caso no consultório odontológico, como eu falei, a gente não tem. Aqui é resíduo comum, no saco preto mesmo de lixo, tá? Resíduo comum. E essa caixa amarela, essa caixa é rígida, ela é dura, é o descarte de material instrumental pérfuro-cortante, tá? O lixo comum vai na coleta de lixo da cidade, tá bom? Esse lixo comum, resíduo comum. Os outros lixos, certo? A gente tem... Todo consultório tem que ter um contrato com uma equipe especializada para lixos hospitalares, que vem semanalmente, 2 vezes na semana, aí vai depender do fluxo de atendimento da clínica ou do consultório, que vem buscar esse lixo, né, esses resíduos que já vão estar embalados, para fazer o descarte da maneira correta, tá? Então, o único lixo que a gente pode ser colocado para coleta normal da cidade de lixo, né, que a própria prefeitura faz, é esse preto, que é o lixo comum que é lixo doméstico, né, tipo lixo doméstico. O resto desses lixos, eles têm que ser coletados por essa equipe especializada, não pode ir para o lixo comum, tá, que é o lixo com risco biológico, o lixo com o resíduo, né, de substâncias químicas, e esse aqui, que é essa caixinha amarela, que é onde vão todos os instrumentais e materiais pérfuro-cortantes. Então, esse aqui a gente não tem no consultório, e esses 3 quem coleta é a equipe especializada, tá bom? O único que vai para o lixo comum é esse aqui, que vai ser lixo comum mesmo. Então, é importante que o profissional de saúde saiba que terá contato com inúmeros tipos de produtos e materiais que apresentam características diversas entre si, capazes de gerar enorme gama de resíduos após cada procedimento. Então, gente, é importante a gente ter conhecimento do que cada instrumental e material ali que vai virar lixo, que tipo de lixo, de resíduo aquilo é. Qual tipo de resíduo é? É resíduo biológico, é resíduo químico, é resíduo pérfuro-cortante, é resíduo comum? Vocês precisam saber para poder fazer o descarte correto, porque se vocês não souberem, vocês vão colocar lixo, material onde não pode ser colocado, e tem que ser tudo colocado
no seu compartimento correto para ser descartado da maneira correta, para que não haja contaminação nem do meio ambiente, nem das pessoas que vão lidar com aquele lixo, tá bom? Então, são muitas as responsabilidades pelo correto manuseio e adequada destinação para cada um desses resíduos. Do resultado desse conjunto de tarefas dependerá a integridade e a segurança de sua própria saúde profissional, de seu grupo de trabalho, de parcelas da população e também do meio ambiente, que foi o que eu acabei de falar para vocês. É de extrema importância e responsabilidade que o descarte desse lixo seja feito absolutamente de maneira criteriosa e com muita responsabilidade da parte da ASB e de toda a equipe de trabalho dali da saúde bucal, para que não haja nenhum risco desse lixo. Um exemplo, você colocar um material pérfuro cortante num lixo comum, né? As pessoas, os trabalhadores, no caso os garis, os trabalhadores que trabalham nessa área, podem vir a ter algum problema, a se cortar, a se contaminar com esse material. Então, por isso que cada resíduo deve ser feito o descarte rigoroso da maneira correta, para que não haja danos a nenhuma pessoa e nem ao meio ambiente, tá bom? Então, é obrigação de todo profissional de saúde o conhecimento das normas vigentes e da sua correta aplicação. Somente com muito empenho e dedicação será possível orientar a sociedade para que se construa um planeta saudável hoje e sustentável para o futuro, né, gente? Então, assim, além da gente falar da segurança das pessoas, segurança humana na lida das pessoas com esses materiais, a gente também tem que ter muita responsabilidade com o meio ambiente, tá? Porque todos esses resíduos, tanto os químicos como o biológico, o próprio lixo comum, né? Todos esses descartes, esses resíduos que vão ser ali descartados depois de todo o nosso trabalho, ele precisa ser descartado de forma segura, tanto para a gente proteger as pessoas que vão lidar com aquilo ali, como para a gente proteger o meio ambiente. Por quê? Porque eles são resíduos altamente tóxicos e contaminados, que podem, além de causar contaminação nas pessoas, podem contaminar rios, podem contaminar o solo, o ar, certo? Causando problemas muito graves a toda a população. Então, é por isso que é de extrema importância a gente ter conhecimento do descarte dos resíduos no ambiente odontológico, tá bom? Então é isso, gente. A gente encerra por aqui a parte de biossegurança, né? E eu queria que vocês tivessem bastante atenção e cuidado, estudassem isso, pesquisassem, né, para ter outras informações, tá? É muito importante, não fiquem absolutamente só atrelados a isso que a gente dá aqui. É importante vocês conhecerem, vocês pesquisarem, lerem outras coisas, tá? Trazer para os nossos momentos, novas discussões, para que a gente possa agregar novos conhecimentos, e isso realmente vai nos tornar profissionais com bastante excelência nesse assunto. Obrigada a todos e até a próxima.